Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e também do Grupo Ágape de Teatro de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Marco Leite e Tereza Cristina falarão sobre a família na visão espírita. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui novamente para mais um Café com Luz. Esse espaço para a gente tratar da nossa espiritualidade, a essencialidade, tomando um cafezinho, um bate-papo informal. E os nossos convidados para esse episódio já estão ali, olha, eles trabalham, são trabalhadores da FEB, trabalham no movimento espírita há muito tempo, são palestrantes e, na atualidade, estão conduzindo um trabalho de tema de estudos ligados à família, à luz do Espiritismo na Federação Espírita Brasileira, aqui em Brasília. Todos os domingos pela manhã, já fizemos uma boa divulgação. Nós estamos falando de Marco e Cristina Leite. Meus amigos, que satisfação. Obrigado, viu? Obrigada, prazer estar aqui com você. Marcão, tudo bom? Tranquilo. Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. E já que o trabalho, deixa a Cris ir passando aqui, já que o trabalho de vocês, em especial, que a gente citou, está ligado à família, a gente vai fazer um café sobre família. Perfeito. Vamos? Vamos lá. Okay. Família, uma visão espírita. Mais do que um título, uma proposta tão importante da gente refletir sobre esse tema, sobre essa importância. A gente conversava já nos bastidores. E como é que a gente não ensaia? O tema não tem uma pergunta estruturada. Comece a falar. Qual é o contributo dentro do conhecimento agregado humano, válido em todas as outras ciências, principalmente as sociais, as psicológicas? Qual é o contributo do Espiritismo, Marco e Cristina, a respeito desse tema? Qual é a visão diferenciada sobre família que a doutrina espírita aborda? O interessante é que quando a gente pega as outras ciências, nós vamos ver sempre ao lado material. E aí, pelas ciências materiais, né, sociológicas e assim por diante. A doutrina espírita vem de imediato colocar que a gente pode separar a família por dois tipos de laços, que é o consanguíneo, que todo mundo aborda, e o espiritual, que esse dificilmente os outros falam a esse respeito. Ou com a profundidade que a gente... Exatamente, que é a família espiritual. Como é que isso se dá? E muitas das vezes, até mesmo antes da consanguínea existir, a espiritual já está há séculos acontecendo. E nesse encontro e reencontro de espíritos em diversas oportunidades, esses laços espirituais vão se afinizando e também se burilando características individuais. A família é uma grande oficina que nos prepara para sermos pessoas melhores e também nos acolhe nas nossas fragilidades para enfrentarmos o desafio que cada reencarnação representa. Tem um conceito sociológico, que, se não me engano, a minha pronúncia em francês, me perdoe aí, acho que é Emílio Durkheim, ou Durkheim. Que ele que traz aquela questão de que a família é a célula básica da sociedade, e é fácil a gente entender tudo que acontece nesse grupamento menor, ele se repercute, ele se reproduz na família maior, na família humana. E aí você falou de almas que se encontram. Será que é essa a primeira vez, você que falou aí? Esse é um outro tempero da doutrina espírita? Que almas são essas?
foi coincidência as pessoas que vão dividir 4 cantos, né, as 4 paredes, hein, Cris? Algumas famílias podem até ser ditas formadas ao acaso, mas para a doutrina espírita o acaso não existe. Mesmo aqueles casamentos ou uniões que não foram planejados previamente, são frutos de escolhas livres que o espírito fez. E aí se torna responsável a partir daquele momento pelo vínculo que ele estabelece. Exato. E Martins Peralba coloca muito isso, né, em Estudando a Mediunidade, né, quando trata os tipos de casamento. Nos 5 que ele define lá, 4 são casamentos normalmente planejados na espiritualidade. E um deles, que é o último, que é exatamente isso que você está colocando, são os casamentos ocasionais. Que casamentos ocasionais são esses? São os casamentos que não foram planejados, mas pelo livre-arbítrio das pessoas aqui terminam até não cumprindo o seu planejamento. Ou seja, alguém pode ter aqui uma família não planejada espiritualmente? Pode. Entretanto, livre para poder escolher. E aí, às vezes, você escuta aquele conceito. Eu encontrei agora aquela pessoa com quem eu me programei previamente para casar, vou abandonar a família que eu já tinha. Não necessariamente, porque o replanejamento, ele faz parte do processo evolutivo também. Então, se almas se encontram ocasionalmente, não gosto muito do termo, mas vamos colocar, e pelo seu livre-arbítrio, travam um relacionamento que caminha para uma união mais formal, a partir dali existe um compromisso a ser levado adiante. A gente tem que um pouco se liberar da questão da imposição, seja de onde ela vier, mas o termo responsabilidade é muito importante, porque livre-arbítrio significa escolher. Sempre escolher. E as minhas escolhas, elas vão acarretar responsabilidades, mesmo que eu queira fugir delas, mas as consequências advirão. E quando a gente fala consequências, não é uma punição. Realmente é o retorno das minhas ações. Eu vou ter aquilo que eu participei, eu tenho que me integrar novamente. É por isso que a família ainda, nesse aspecto, há muito embate, porque ela reproduz os conflitos nas dificuldades dos relacionamentos humanos ao longo da história que se reproduzem, porque há ali um cadinho, que a gente fala, purificador, onde a gente vai burilando os valores da alma, mas há também reencontros dolorosos. Com certeza, todos frutos de escolhas que nós fizemos, das consequências das nossas ações que nem sempre foram ações boas. Então, nesses reencontros, nós temos a oportunidade de irmos aprimorando esses relacionamentos até o ponto que podemos ter uma família onde o laço principal seja o de amor, e não o de compromisso ou de cobrança, que muitas famílias ainda temos, né, com essa característica na nossa terra. E há de lembrar que nós ainda não vivemos um mundo intitulado felizes, né? Estamos num processo de transição para a regeneração, mas as características nossas ainda são de provas e expiações. Então as famílias terminam se regulando muito pelas provas que a gente ainda precisa passar, pelas expiações que nós ocasionamos no passado e estamos nesse momento resgatando. E a família, por natureza, é o local ideal para que esses encontros aconteçam e nesse momento as pessoas o quê? Venham resgatar o que possivelmente em outras vidas fizeram aquelas pessoas. Por isso, às vezes, os grandes sofrimentos, como você disse. Né? Bom, a gente vai segurar um pouquinho, a gente ouviu a campainha, é o sinal que o pão de queijo está saindo do forno, que vai marcar o nosso intervalo. Você aí de casa, tome o seu café, tome um copo d'água também, faça o seu pequeno intervalo. A gente volta já nesse bate-papo sobre família, numa visão espírita com o Marco e com a Cristina. Até daqui a pouquinho. Apoio Cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil
é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Bom, meus amigos, voltamos desse nosso primeiro intervalo. A gente está aqui num cafezinho com o Marco, com a Cristina, a gente falando sobre família. E a conversa não para, né, gente? No intervalo, eu fazendo o que a gente chama de boa provocação. E aí, Cris, a gente falou em arcar com as consequências, o meio familiar recebe nós, espíritos imortais, que estamos sempre em trânsito, mergulhando na carne, desencarna, passa um tempo, afere valores, faz um planejamento, às vezes um planejamento quase compulsório, por conta das nossas escolhas, e aí nós temos meios familiares onde a gente vê que existe uma afinidade ou um vínculo muito forte, mas há processos de antipatias, simpatias e antipatias graves, o que gera os atritos e até os dramas mais pungentes na família. E aí eu fiz a provocação. Não tem gente que fala, olha, esses espíritos são masoquistas, diz que a gente tem que sofrer para evoluir. Então isso quer dizer aceitação tácita de ambientes hostis, com as pessoas que são parceiros de viagem, cônjuges, filhos, ou esse relaxamento diz assim, eu quero ser feliz. E aí há uma centralização muito grande dos interesses muito particularistas. Aonde o equilíbrio? Porque não é essa a proposta de equilíbrio trazida por Kardec. Vamos lá, vocês aí. Nós temos que pensar que a família, o básico, é o desenvolvimento de sentimentos positivos, do amor, da solidariedade, do apoio mútuo. Esse é o objetivo primordial da família. E quando esse cumprimento desse objetivo está ameaçado, seja pela hostilidade que não consegue ser diminuída pela boa convivência, pela cooperação, a própria doutrina espírita, de uma maneira bastante avançada à época, nos coloca que o divórcio, em muitas situações, é a única possibilidade para evitar um mal maior. Porque a doutrina espírita não preconiza que ninguém esteja junto para se odiar, para poder prejudicar o outro, mas sim para aprender a se amar. E aquele compromisso que não se consegue resolver de uma maneira adequada numa vida, poderá ser retomado numa outra, às vezes numa posição diferente,
Não deu certo como marido e mulher, de repente vem como pai e filho, ou como irmão, para que esse vínculo possa ser estabelecido de uma maneira saudável e produtiva. Marcos, nesse processo que a Cris está falando, se a gente pegar aquele conceito do que você trouxe da família pelos laços da consanguinidade e os laços espirituais, mesmo você falou do divórcio, e aquele pai que às vezes, pela situação tão pungente, precisa se apartar do abrigo físico, da convivência estreita, o laço espiritual, mesmo problemático, ele não se rompe. Não. A família é essa junção de laços que a gente entretece, que se está conturbado o laço, às vezes, por amor, é necessário até se afastar. Às vezes tem pai que, com lágrimas nos olhos, coração partido, tem que entregar o filho à justiça humana. Nesse aspecto é válido, o laço espiritual não se rompeu. Talvez aquela família, no sentido que a gente conhece, da convivência, e mesmo numa situação normal, às vezes ele não tem que se criar o filho para quem? Para o mundo? Ele vai ficar sobre a asa do pai e da mãe? Ele também não tem que ir para o mundo? Puxa por aí. E entra nisso que você está falando, na tua primeira fala, que todo mundo quer ser feliz. Mas Jesus assegurou que a felicidade dele não é desse mundo. Às vezes, quando a gente procura a felicidade imediata, nós prejudicamos a nossa felicidade verdadeira. E esse talvez seja o ponto que o pessoal, como você disse, que às vezes colocam que nós somos masoquistas, que não entendem, né? Porque no momento em que se busca o prazer imediato, esquecendo que mais à frente vai estar tendo um processo de felicidade mais duradouro, e você segurar aquilo que num primeiro momento seria apenas uma coisa rápida, às vezes a compreensão não acontece. Nessa situação mesmo que você está colocando aí, nós sabemos que nada acontece por acaso. Se às vezes ocorre alguma coisa conosco a nosso contragosto, é porque tem algo ali por trás. Então tem aquela situação de não revolta, mas aceitação, que é o grande problema, né? Por que isso está acontecendo comigo? E a gente se revolta. Quando não existe uma explicação tão clara nessa vida da razão do porquê aquilo está acontecendo, aí entra a doutrina espírita lindamente, que vai dar não a receita de bolo, mas mostrar para nós que algo no passado fizemos nós por acontecer para estar precisando passar por aquilo naquele instante. E que nos gera dores? Lógico que sim. Nós estamos ainda num processo em que vamos estar passando por dores. Óbvio que nem todas as dores vão estar nos gerando sofrimento, porque no momento em que a gente aceita, fica tranquilo, compreende que nada acontece ao acaso e que Deus, acima de tudo, está no controle e está fazendo o melhor por nós. E é interessante, né? Porque hoje nós temos aquela novela das 6, tem uma frase de um dos personagens que fala assim: todo o mal que nos acontece é para o nosso bem. Né? Isso é doutrinário. A doutrina espírita nos coloca isso o tempo todo. Até porque o mal que vai virar bem depende da minha atitude perante as situações difíceis. Porque a situação difícil pode ser um problema, até fisicamente falando. Eu posso aprender com aquilo, eu posso aceitar aquilo que aconteceu, porque não dá para voltar atrás, mas ter uma atitude positiva, que a partir dali eu vou cuidar e também vou ter atitude preventiva. Esse é o processo educacional presente na família, Cristina? Com certeza, porque a convivência no meio familiar faz com que, pela proximidade, aquelas características que às vezes ficam escondidas no contato social mais distanciado, no trabalho, às vezes na própria casa espírita, que nós conseguimos segurar, manter a postura, ela vai nos permitir, pela proximidade, pelo compartilhamento de algumas dificuldades, que nós estejamos em constante autoaprimoramento e autoanálise. Então, é importante que, diante de um problema que nasce dentro da convivência familiar, nós passemos a perguntar que aprendizado ele pode nos trazer. Seja acerca da minha postura com o outro, mas principalmente do como o meu comportamento, a minha atitude mental está gerando aquele desequilíbrio. E o que eu posso fazer agora para tornar aquela situação mais adequada ao meu processo de evolução. Nós normalmente na reunião na federação falamos que não existe
oportunidade mais adequada ao nosso autoaprimoramento do que a convivência familiar. É o melhor curso de desenvolvimento pessoal que você pode ter. E quando a gente se torna pai e mãe, mais ainda. Segura um pouquinho, porque no nosso próximo bloco a gente vai colocar isso. Como é que a gente usa bem essa oportunidade? A gente volta já já, não sai daí. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Queridos amigos, voltamos a esse nosso bate-papo. A gente vai agora para o terceiro e último bloco, nesse café com o Marco e com a Cristina. A gente não para. Cris, a gente estava falando sobre os desafios, ou seja, o individualismo, como a gente costuma ver no sentido pejorativo, não a valorização da individualidade, mas o individualismo, o excesso. Você fala desse momento em que a gente tem um culto demais à personalidade, em detrimento dessa experiência que pode ser altamente construtiva, rica de crescimento, que é a vida familiar. Trabalha isso junto com o Marquinho, e como é que a gente coloca o tempero do Cristo revivido, recolocado pela proposta espírita? Você falou aí da questão do individualismo. Nós vivemos hoje um momento em que o individualismo está sendo deturpado para o egoísmo ao excesso. Individualidades nós todos seremos e todos teremos que fazer a nossa trajetória de crescimento pessoal, individual, isso é fato, mas não em detrimento ao crescimento e ao bem-estar do outro.
Então, nós somos responsáveis pelos vínculos que nós despertamos nos nossos relacionamentos. Então, temos que ter esse compromisso. Se eu estou com uma pessoa, eu tenho, antes de tudo, o compromisso e o dever de procurar primar pelo bem-estar dessa pessoa. Amar ao próximo como a si mesmo. A mensagem do Cristo é essa. Ele não disse que devemos amar apenas a nós mesmos. Então, esse amor ao próximo, a semelhança daquele que nós deveremos ter por nós mesmos, não pode estar desfocalizado da responsabilidade, do compromisso que temos com o bem-estar de todos que estão à nossa volta e também de dominarmos as nossas más inclinações. Na família é o maior celeiro para esse aprendizado. E como você falou da questão de Jesus, né, vou trazer, você trouxe a questão do primeiro mandamento, mas nos 10 mandamentos nós vamos ter outros sempre ligados à família. O mais importante dele, que muitas das vezes nós vemos o pessoal esquecer, que é honrar pai e mãe. Não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas do seu servo, né, e assim por diante. Ou seja, os 10 mandamentos trazem códigos para nós ligados à família. Agora, qual é o grande problema? Na questão 385 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter os Espíritos respondendo a Kardec o porquê que temos que passar pelo estado da infância. E nesse momento nós vemos que os pais são responsáveis pela educação moral dos filhos. E isso acontece depois corroborado por Emmanuel no Consolador, que ele explica isso divinamente, né? É que até os seus 6, 7 anos, aquela criança ela recebe os valores que aqueles pais estão dando, que são os responsáveis pelo seu processo educacional. E como é que isso tem ocorrido nos dias de hoje? Essa tem sido a grande falha. Às vezes as famílias, os pais têm deixado ou terceirizado a educação ou passado alguns valores que mais à frente vão afetar as próprias famílias que eles criaram. Vou pegar aqui o honrar pai e mãe. Nós temos um casal jovem há pouco tempo que se uniram em matrimônio e eu vejo a diferença de valor do rapaz para a moça. Ele fala assim, não, eu quero cuidar dos meus pais. A moça vira e fala assim, não, se meus pais precisarem de ser cuidados, a gente tem condição, a gente paga enfermeiro, coloca eles no asilo, né? Quando eles começarem a ter filhos, os filhos vendo a atitude dessa mãe, o que é que esses filhos vão fazer com a mãe quando ela precisar? Igualzinho. Ou seja, é uma atitude que ela está negando a dimensão espiritual nossa. Total. Que é a principal, sem desmerecer a minha expressão física. Isso é muito sério, porque, se vocês me permitem aqui, você fez referência, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comentando, inclusive a fala do Cristo, né, que é meu pai, que é minha mãe, não negando a família, mas querendo dilatar essa relação, ampliar esses laços de amorosidade. E tem um item, eu estava falando para vocês, que é muito interessante, que é o item 9, em que ele fala o seguinte, você falou do dever dos pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Já falamos. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. Como é que eu vou aproximar uma alma de Deus só dando comida, que é fundamental, só cuidando do corpo? E cadê o espaço da formação, que por melhor terceirizado que eu possa colocar? É o equilíbrio, é difícil, né? Sem negar que o homem e a mulher têm que estar participando da sociedade ativamente, mas acho que nós estamos pecando nisso. Nós vemos os pais se preocupando muito com o sustento material e esquece da formação moral, que é o indivíduo para a sociedade. E é o que a sociedade está reclamando que está faltando nos filhos que nós estamos entregando para ela. Moral, ética, pensar nos valores coletivos, ou seja, ser altruísta. Pensar nos outros não é anular a individualidade, né, Cristina? Com certeza, mas eu preciso me conhecer muito bem e conhecer que perante o outro eu também vou estar tendo a oportunidade de me desenvolver. Essa questão do cuidado que o Marco colocou aqui em relação às gerações que nos sucederão, aos nossos genitores,
ela precisa ser exercitada desde o começo da vida, quando você ensina uma criança a se responsabilizar pelo cuidado com o seu irmãozinho, por cooperar dentro do lar e encarar isso como algo natural e prazeroso, não algo que deva ser visto como uma punição. Essa interdependência na família é algo extremamente válido. Por isso é que encarnam espíritos com características parecidas, mas também com características complementares, que no compartilhamento no espaço familiar vai fazer com que cada um vá se desenvolvendo da melhor maneira possível. A gente está aí nos nossos minutinhos finais, acho que tem o quê? Uns 2 minutinhos, pessoal? Por aí, né? E aí, para a gente não cortar, porque vai ter que ficar com esse sabor, eu quero só destacar entre o que vocês colocaram, que essa questão dos nossos filhos, os filhos que nós estamos deixando para a sociedade, a educação como responsabilidade principal daquele ciclo familiar, do pai, da mãe, do cuidador, né? Para que a alma seja, que a família seja o lar, o educandário da alma. A escola vai ajudar, mas ela não pode tirar esse papel. Eu vou ter que interromper. Vamos voltar para falar mais de família, vamos dar sequência, um assunto mais do que identificado com a gente. Cris, muito obrigado. Obrigada, Maurício. Marquinhos. Maurício, agradeço. E só deixo a lembrança da leitura da questão 383 e 385 do Livro dos Espíritos, para todo mundo até compreender esse papel dos pais no processo de educação dos filhos. Está dado o nosso recadinho. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo café. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Se eu fosse gota de orvalho, teu corpo banharia em noite de verão. Seria as lágrimas dos teus olhos quando estivesse triste teu coração. Se eu fosse gota de orvalho, sempre teus doces lábios, mataria tua sede, te traria a praga do rio. Em sinos de cristal bateria em tua janela, com doce melodia, com meu amor te despertar. Vestida de água e sol, vem a doce primavera, luzes e flores no alvorecer da manhã. Eu sou gota cristalina no clarão dos raios do sol. Tua cor suave reflete
cristalina, no clarão dos raios do sol. Tua voz suave reflete e ilumina meu amor imortal. Luz de luz buscando na noite secreta, o sonho de um amor nos dá. Tua luz me encanta, luz estrela, meu amor A Gota de Orvalho, ela faz parte do nosso terceiro CD, que é o CD Elementos. E nesse CD nós focamos no ar, água, fogo e terra. Então a gente transmite uma mensagem de espiritualidade misturando com esses elementos. Gota de Orvalho então representaria a água, Mãos de Luz buscando na noite secreta um sonho de um amor do Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal.
Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.